Olá, amigos da VetSmart. Estou aqui mais uma vez para conversar com vocês sobre doença renal crônica em gatos, a convite da minha querida parceira Boehringer Ingelheim. Gostaria de agradecer mais uma vez esse espaço para falar para vocês das minhas paixões que são tão grandes, rins e gato. E uma terceira paixão sobre a qual a gente vai conversar hoje, que é a telmisartana, como um importante aliado para o gato com a doença renal crônica. Bom, a gente começa conceituando a doença renal crônica, né? Então a gente vai lembrar que ela é uma doença crônica caracterizada por uma perda progressiva e irreversível do tecido funcional dos rins. Essa perda progressiva ela acontece porque existem várias etiologias e até muitas vezes acontecendo simultaneamente que acabam por determinar um processo inflamatório e fibrótico dentro do rim. Ou seja, é um infiltrado linfoplasmocitário junto com fibrose que corrompe o tecido renal e acaba tomando o lugar do tecido renal funcional de forma plena e progressiva. Portanto, a doença renal crônica ela vai ser caracterizada por inflamação crônica, fibrose e um intenso estresse oxidativo, porque todo lugar onde a gente tem inflamação, a gente tem a produção de radicais livres que também ajudam na destruição das células, ajudam na destruição desse tecido. Infelizmente, ela é uma doença que tem um diagnóstico tardio, portanto, na maior parte das vezes, quando nós a descobrimos, ela já tem um avanço muito grande e, além da alteração morfológica, da alteração anatômica, esse indivíduo também já tem uma alteração funcional que pode comprometer a sua homeostase. Lembrando que o rim é um órgão importante para a manutenção do equilíbrio orgânico. Os gatos, eles são comprometidos em grande parte na idade mais avançada. Então, a gente vai saber que ela é uma das doenças geriátricas do gato. A gente sabe que 30 a 40% dos gatos com mais de 10 anos de idade já são nefropatas crônicos, mesmo que funcionalmente normais. Malê, como é que a gente sabe que eles são nefropatas crônicos? Porque como a doença é uma doença histológica, a gente já vê indícios de alterações na arquitetura desse rim, na ecogenicidade desse rim, frente ao exame ultrassonográfico. Se a gente for olhar esses gatos mais de perto, a gente já começa a perceber que eles começam a ter uma densidade urinária progressivamente decrescente, uma creatinina progressivamente ascendente, da mesma forma como as concentrações de fósforo. Só que muitas vezes dentro dos valores de referência, mas a gente vai repetindo exames periódicos e a gente percebe que a gente tem esses deslocamentos numéricos para cima da creatinina e do fósforo, para baixo da densidade urinária. A gente tem, portanto, um grande número de animais acometidos na fase sênior aí da idade e na fase geriátrica, ou seja, indivíduos com mais de 10 anos, com mais de 12, com mais de 15 anos de idade. Mas, na atualidade, infelizmente, a gente já tem indivíduos acometidos em fases mais tempranas por conta de lesões renais que aconteçam por desidratação, por processos imunomediados, por conta da utilização de alguns fármacos que causam hipotensão ou vasoconstrição renal, como alguns anestésicos que têm sido amplamente utilizados, como a dexmedetomidina. Então, por conta disso, atualmente a gente tem um número de gatos muito grande, já em fases muito mais precoces, como 3 anos de idade, 4 anos de idade, 6 anos de idade. Lembrando que a gente ainda tem a possibilidade de indivíduos com doenças congênitas que nasçam com rins hipoplásicos ou com rins displásicos. O que a gente sabe é que o indivíduo, quando ele nasce, ele é programado, ele vem com 200 mil unidades funcionais dentro de cada rim, ou seja, 200 mil néfrons por rim. Quando a gente tem um indivíduo com doença renal crônica, na sua definição acadêmica, a gente fala que é um indivíduo que já tenha perdido pelo menos 50% da massa néfrica, que tenha um comprometimento de 50% total do rim. Então, quando a gente fala em DRC, a gente fala no indivíduo com menos de 100 mil néfrons em cada rim. E normalmente o nosso diagnóstico vai acontecer quando a gente já tiver corrompido pelo menos 75% dessa massa néfrica inicial. Portanto, quando tiver restado apenas 1/4 da massa néfrica inicial. Portanto, o diagnóstico, na maior parte das vezes, quando a gente tem alteração funcional, leia-se aumentos das concentrações de creatinina, a gente tem pelo menos
um comprometimento de mais de 150 mil néfrons, ou seja, restando 50 mil néfrons aí em cada rim. E claro, quando a gente evolui para insuficiência renal propriamente dita, aquela total, né, que você tem várias disfunções ao mesmo tempo, evoluindo para falência renal, a gente sabe que já restaram menos de 25 mil néfrons aí pelo rim. Mas a nossa marca de diagnóstico, que a maior parte dos veterinários acaba fazendo, é quando a gente já tem alteração de ureia, creatinina, fósforo, densidade urinária, que é quando a gente tem a doença renal bem sedimentada. Quando a gente tem isso, normalmente o que a gente vai pensar é por que eu só vou perceber que um rim nesse estado que vocês têm nessa foto vai apresentar um comprometimento tão grande e vai conseguir fazer isso de forma silenciosa. Vocês estão percebendo que eu tenho 2 rins de um mesmo indivíduo, ambos estão comprometidos, um muito mais do que o outro, mas vocês percebem que mesmo que no rim, um rim maior, ele apresenta uma irregularidade, ele apresenta retração do parênquima. Quando a gente bate o olho na foto ao lado, que é esse corte histológico, vocês conseguem perceber que a gente tem áreas em que eu tenho uma hipertrofia dos túbulos, uma hipertrofia dos néfrons e outras áreas em que o parênquima está atrofiado. Então é isso que vai acontecer. À medida que eu tenho lesão numa parte do rim, a outra parte vai sofrer um evento hipertrófico para compensar o que aconteceu com a área lesionada. E aí é justamente por isso que o rim consegue ir disfarçando que ele não está bem das pernas. Então, como é que eu consigo corromper 50% do parênquima, 70% do parênquima e o laboratório não me conta isso? É porque, na verdade, essa compensação funcional, que é o rim que gerencia toda a homeostase do organismo, ele vai conseguir controlar isso até os 75% de comprometimento. Quando sobra menos de 20% aí, ele já não consegue mais disfarçar e daí a máscara cai e a doença se mostra pra gente. Por isso que o diagnóstico é tardio. Tardio quanto? Pessoal, são anos. Tem gatos que a gente acompanha por anos com alteração morfológica na ultrassonografia e eles demoram 4, 6, 8 anos para essa creatinina começar a aumentar. Por que que isto acontece? Porque eu tenho um gerenciador chamado coração que funciona como uma bomba incessante e que vai pedir para o rim: filtre 25% de todo o sangue que eu estou mandando por minuto. Então, o débito cardíaco que vai chegando aí para os néfrons, ele exige que a gente tenha essa filtração acontecendo a todo minuto, porque 25% do sangue que sai do coração vai ter que ser filtrado por esse rim. E aí o próprio coração, ele demanda que o rim ele tenha uma resposta. Se o rim não começa a funcionar adequadamente, o sistema nervoso simpático vai ser ativado e mecanismos intrarrenais também, ativando mecanismos super importantes que forcem a filtração em excesso ou a mais do que a filtração que já acontece daqueles néfrons que funcionaram. Então é como se você tivesse uma pequena empresa com 100 funcionários. 20 funcionários ficaram doentes porque estão com Covid. 80 funcionários vão ter que trabalhar e vão ter que executar a função daqueles 20. Eles dividem entre eles, se sobrecarregam um pouco mais, mas dão conta do recado. Se a gente tiver 50 funcionários doentes, 50 funcionários vão ter que trabalhar em dobro. Se eu tiver 75 funcionários doentes, 25 funcionários vão ter que trabalhar 4 vezes mais do que estavam acostumados. É claro que eles vão dar conta do recado, mas eles vão começar a ficar doentes mais cedo, eles vão começar a ficar mais cansados, eles começam a envelhecer mais rapidamente. E é isso que sustenta essa taxa de filtração glomerular e, consequentemente, consegue sustentar a concentração de creatinina normal até bater naquela porcentagem de 25%. E isso à base de uma hipertrofia. Esse néfron ele fica marombado, ele fica grandão, ele fica hiperfuncionante. E a gente vai dar para ele o nome de supernéfron. Quem é que dá esse poder para esse néfron se tornar esse super-herói para a gente? Um famoso sistema chamado sistema renina-angiotensina-aldosterona, que vocês conheceram na faculdade como SRA. Então, eu vou apresentar o SRA para vocês entenderem quais são as ferramentas que a gente tem para controlar o indivíduo dentro da doença renal.
Vamos lembrar que quando ele é ativado, o rim vai fazer a secreção da renina a partir do aparelho justaglomerular. Essa renina, ela vai modular a conversão do angiotensinogênio produzido pelo fígado à angiotensina 1. Essa angiotensina 1, ela vai migrar até o pulmão, mas ela também segue pela circulação, se encontra com algumas enzimas, dentre elas a ECA, que é a enzima conversora da angiotensina, e vai ser convertida a angiotensina 2. Essa angiotensina 2, ela vai atuar basicamente em dois âmbitos. Ela vai promover vasoconstrição, então ela vai atuar no aparato vascular, e ela vai até as adrenais, solicitando às adrenais que façam a secreção do mineralocorticoide, que é a aldosterona. E a aldosterona, por sua vez, também causa vasoconstrição, mas mais importantemente, em âmbito renal, lá na região do túbulo contorcido distal e do duto coletor, vai favorecer a reabsorção de sódio e de água, aumentando a volemia. Portanto, essa cadeia de eventos, ela vai determinar efeitos que seriam importantes para manter a função renal, mas que a médio e longo prazo podem causar uma maior deterioração do próprio rim. A angiotensina 2, que vocês veem aí nesse slide, ela se liga em dois receptores, seu receptor 1 e seu receptor 2. Então, a TR1 e a TR2. A TR2 para a gente hoje não vai ser importante. Então, eu vou pensar nos efeitos dela no seu receptor ATR1. Seu receptor tipo 1, ela causa vasoconstrição, ela gera inflamação, gera fibrose, hipertrofia cardíaca e citodesacoplamento. E ela também, se ligando no seu receptor ATR1, é que vai determinar que a aldosterona seja secretada. E a aldosterona, uma vez secretada pela adrenal, vai se ligar no seu receptor de mineralocorticoide, que é o MRC, e a partir daí vai determinar aquela reabsorção de sódio e de água pela porção aí final do néfron. Em âmbito renal, o que a angiotensina 2 faz? Ela age principalmente na arteríola eferente, causando vasoconstrição. Significa que vai chegar sangue nesse glomérulo, esse sangue ele vai entrar pela arteríola aferente, vai preencher esses capilares intraglomerulares, e como a eferente está fechada, essa pressão que joga o sangue aí para dentro não consegue fazer ele sair com facilidade. Então, a gente aumenta a pressão hidrostática dentro desses capilares glomerulares, aumentando uma pressão de filtração e forçando uma filtração aumentada. E isso acaba ganhando um vulto maior justamente por quê? Porque na circulação periférica, a angiotensina 2, pelo seu efeito vasoconstritor, aumentou essa pressão arterial. Então, a pressão arterial traz mais sangue para dentro do rim. Então, entra mais sangue nos glomérulos que encontram essa barreira na saída, portanto, essa filtração se amplifica bastante. Lembrando que ainda essa angiotensina 2, por intermédio da aldosterona, também aumentou a volemia por conta da retenção de sódio e água, pressão arterial mais elevada ainda. Então, vocês percebem o efeito dela? Ela aumenta a pressão que traz o sangue para dentro do rim e diminui a saída do glomérulo. Aumenta a pressão dentro do glomérulo, ele hiperfiltra e mantém uma pressão arterial elevada. Por conta disso, consequentemente, ele tem que hipertrofiar para dar conta desse recado. Ele começa a ficar marombado porque ele começa a fazer um exercício exaustivo, gerando forças aí no seu interior. O que a gente vai ter em consequência disso, inicialmente é um quadro de hipertensão arterial, porque eu tenho vasoconstrição periférica, eu tenho retenção de sódio e água com aumento da volemia, esse indivíduo ele começa a ficar progressivamente hipertenso. E a hipertensão arterial é uma consequência normal da doença renal crônica. Por isso que todo animal que é nefropata tem que ter a sua pressão aferida para a gente evitar que a gente tenha lesões nos chamados órgãos-alvo. Indivíduos que ficam permanentemente hipertensos ou com pressões muito elevadas podem ter descolamento de retina, podem ter hipertrofia cardíaca e sofrer as consequências dessa hipertrofia cardíaca, podem gerar mais lesão intrarrenal,
por excesso dessa pressão que vem para dentro dos glomérulos e favorece uma glomerulosclerose. E a gente também pode ter os acidentes vasculares cerebrais hipertensivos. A pressão arterial sistólica, de acordo com as guidelines do ACVIM, que fez uma discussão a respeito do manejo do indivíduo com hipertensão, ela é considerada como uma pressão de risco a partir de 140 milímetros de mercúrio. Apesar de que a partir de 140 a gente tem um risco que é baixo. A partir de 160 a gente tem um risco moderado, a partir de 180 a gente tem um alto risco de lesão em órgãos-alvo. Tá? A partir de 140 para baixo, o risco de lesão em órgão-alvo é mínimo. E a partir daí a gente classifica o indivíduo que tem uma pressão arterial principalmente sustentada em determinado valor, se encaixando nesse escopo, como indivíduo normotenso, abaixo de 140, pré-hipertenso entre 140 e 159, hipertenso entre 160 e 179 e gravemente hipertenso a partir de 180 milímetros de mercúrio. Se vocês atendem gatos com doença renal crônica, não é raro a gente atender gatos na casa dos 230, 240, 280 milímetros de mercúrio de pressão arterial sistólica. Lembrando que gatos muito estressados muitas vezes vão ter alterações de valores pressóricos no consultório, então a gente normalmente também pode tentar fazer a ferição onde o gato se sinta menos desconfortável, onde se sinta menos invadido. Tem muitos gatos que a gente tem pressões arteriais mais fidedignas quando a gente acaba ferindo na cauda. Então a gente, para cada gato, vê onde é melhor fazer essa ferição, se na cauda ou se no braço, tá? Lembrando que muitos animais vão ter aquela hipertensão situacional porque eles estão estressados na hora da consulta. E se você pega um paciente que precisa ser um pouco mais contido para você fazer isso, ou que a fisionomia desse gato mostre que ele está estressado, não se esqueça que os espelhos os olhos são os espelhos da alma. Então, o que a gente faz? A gente faz a avaliação do fundo de olho desse gato e verifica se esse fundo de olho mostra pra gente sinais de lesão em órgão-alvo, que é aquela tortuosidade de vasos da retina e, eventualmente, até mesmo algumas áreas de descolamento ou hemorragia subretiniana. Segundo as guidelines, o que a gente normalmente faz é avaliar essa pressão arterial com certo cuidado. Se o indivíduo tem uma pressão arterial abaixo de 160, e ele não tem sinal de lesão em órgão-alvo, a gente pede para ir reacessando esse indivíduo. Existem guidelines que falam para a gente reacessar esse indivíduo a cada 3 meses. Eu prefiro olhar ele um pouquinho mais de perto inicialmente para não perder o timing. Então eu prefiro olhar esse gato a cada mês e verificar se ele está mantendo essa pressão arterial ou se ele começa a ter um acréscimo nessa pressão arterial. Mas, teoricamente, indivíduo sem lesão em órgão-alvo com uma pressão abaixo de 160 poderia ser avaliado a cada 3 meses. Se a pressão é maior ou igual a 160, aí a gente vai verificar se ele tem lesão em órgão-alvo. Se ele não tem lesão em órgão-alvo, a gente pode repetir a avaliação desse indivíduo a cada 7 ou 10 dias para verificar se ele mantém essa pressão arterial, se isso é situacional ou não, ou se aparecem lesões em órgão-alvo. Se já tem lesão em órgão-alvo, a gente já parte para fazer o tratamento antihipertensivo. E aí, a partir do momento que a gente começa a reacessar esse indivíduo que ainda não tinha lesão em órgão-alvo, o que a gente sempre vai verificar é se essa pressão dele se mantém nessa casa dos 160, e aí se persistir essa pressão, que é uma pressão já com risco de lesão em órgão-alvo, a gente já começar a tratar. Ou se a lesão renal, a lesão em órgão-alvo, ela não aparece, a gente continua avaliando esse indivíduo. Se ele sustenta uma pressão menor do que 160, eu vou avaliando se aparecem lesões em órgão-alvo e avalio esse paciente aí a cada 3 meses, tá? Mas o nosso ponto de partida é uns 160 milímetros de mercúrio ou lesão em órgão-alvo para saber se ele fica permanentemente com essa pressão, eu trato, ou se ele já tem uma lesão em órgão-alvo, a gente trata também, tá? Senão a gente vai reacessando ele progressivamente. Um cuidado que a gente tem que ter é que a gente tem pedido para esses gatos virem sob efeito de gabapentina para as consultas, para eles ficarem menos reativos, ficarem menos estressados, ficarem mais permissivos, talvez ficarem mais tranquilos.
Cuidado importante é porque a gabapentina sabidamente reduz a pressão arterial sistólica do gato com doença renal crônica numa medida média entre 10 e 30 milímetros de mercúrio, se dada na dose de 10 miligramas por quilo. 10 miligramas por quilo não é a dose que os senhores têm realizado para trazer esses gatos para consultório. As pessoas têm se utilizado das doses de 15, 20, 25, 50 miligramas por quilo. Portanto, a hora que a gente afere a pressão arterial, essa pressão ela pode estar aquém do que realmente é. Portanto, tomem cuidado, porque a gente pode estar subestimando quadros hipertensivos por conta da utilização da gabapentina. Com relação ao que acontece dentro do rim, lembra que eu falei que a gente fez a vasoconstrição da arteríola eferente e eu tenho uma pressão grande trazendo esse sangue para dentro do glomérulo. O que vai acontecer? Aumento da pressão dentro daqueles capilares, que a gente vai chamar de aumento da pressão intraglomerular. Quando esses capilares eles ficam com a pressão muito alta, eles começam a distender, a abrir os poros e a permitir a passagem de proteína de alto peso molecular que não descia pelo filtrado. E agora eu começo a ter uma proteinúria glomerular. Primeiro problema é que esse estado hipertensivo ele se torna permanente. O SHA fica ativado 24 horas por dia. Então essa hipertensão glomerular se sustenta 24 horas por dia. Vai levar danos aos néfrons que não haviam sido danificados anteriormente, a partir de um processo de glomerulosclerose e bastante fibrose. Segundo ponto que vai acontecer é que essa proteinúria glomerular, que perde essa proteína de alto peso molecular, além do dano causado ao glomérulo, pode levar a hipoalbuminemia nesses indivíduos e vai levar a uma lesão túbulo-interstício vascular. E essa lesão túbulo-interstício vascular é muito importante para a progressão da doença renal, porque eu tenho mais destruição de tecido, mais inflamação, mais fibrose, mais perda daquele parênquima. Essa hipertensão glomerular, ela fazendo essa proteína ser perdida pelo glomérulo, vamos lembrar que essa proteína vai descer pelo lúmen do túbulo e o túbulo contorcido proximal vai tentar absorver essa proteína, porque ele foi treinado para isso. Só que é uma proteína muito grande. E a hora que ele absorve essa proteína, isso gera uma lesão importante e fatal à célula tubular. Ela vai começar a desencadear mecanismos de apoptose, essa célula vai ser perdida, então eu começo a danificar o túbulo, e essa proteína ela vai causar uma lesão, vai começar a causar lacunas nesse epitélio tubular, favorecendo com que o filtrado rico em proteína caia no interstício e leve à lesão intersticial e, consequentemente, à lesão vascular. Muito mais inflamação, muito mais fibrose, muito mais perda néfrica. Portanto, a proteinúria glomerular, que é causada pela ativação do SHA, ela leva à perda, à progressão e à morte do indivíduo num período muito mais curto. E aí é o que a gente vai ter que pensar. Nós estamos falando em proteinúria e hipertensão arterial sistêmica. Se vocês olharem para esse quadro, hipertensão e proteinúria são fatores de progressão da doença renal. Junto com a desidratação e junto com a hiperfosfatemia, esses fatores levam à perda de mais néfrons. E por conta disso, a gente precisa controlar esses 4 elementos para que o indivíduo com doença renal viva por mais tempo, com maior qualidade de vida e com uma doença desacelerada. A angiotensina 2, bem como a aldosterona, como a gente comentou anteriormente, levam a vários processos, que são processos que geram a hipertensão, mas a gente agora já sabe que são importantes fatores pró-inflamatórios, pró-fibróticos, pró-apoptóticos, que levam a lesões importantes dentro do tecido renal e que mexem com a hemodinâmica desse rim. Portanto, quando eu tenho ativação do SHA com uma boa intenção, lembremos que de boa intenção o inferno está cheio. Então, a angiotensina e a aldosterona no âmbito intrarrenal causam muita lesão tecidual, causam muita inflamação,
causam muita fibrose, causam muita hipertensão e fazem com que a doença progrida demais. A gente já tem vários trabalhos publicados na atualidade mostrando que ambos os fatores são muito associados, tanto a mais inflamação tubulointersticial e a destruição desses néfrons, como também a uma perda da dinâmica funcional desse rim. Primeiro trabalho foi publicado em 2012 por um grupo japonês e a partir daqui a gente teve vários desdobramentos, inclusive mostrando por imunohistoquímica que células inflamatórias dentro do rim e fibroblastos dentro do rim apresentam forte marcação da angiotensina 2. Então a gente sabe que ela é um importante fator que aciona essa inflamação e que aciona essa fibrose. E é claro, quando tudo isso vai acontecendo, os capilares e toda a circulação de dentro do rim também acaba sofrendo uma rarefação muito importante. Então a gente sabe que a gente também tem uma doença que compromete a vascularização renal ao longo de todo esse processo. É por isso, pessoal, que a gente tinha que antecipar esse diagnóstico. Quanto mais precoce a gente diagnostica a doença renal crônica, eu antecipo toda essa cadeia de eventos e já começo a intervir nesses fatores de progressão da própria doença renal, fazendo com que o indivíduo demore mais tempo para migrar de fases mais precoces para fases mais tardias. Diagnosticar a doença renal num paciente que já tem manifestações clínicas ou alterações laboratoriais significa que a gente perdeu o timing, a gente já chegou atrasado. A gente vai agora só conseguir, às vezes, favorecer a qualidade de vida desse indivíduo e talvez um pouquinho da quantidade de dias. Ao passo que quando eu me antecipo no diagnóstico, eu consigo fazer com que ele viva muito mais tempo. A AIRES, que é a Sociedade Internacional de Interesses Renais, ela propõe para a gente um estadiamento da doença renal em 4 estágios, que são normalmente baseados nas concentrações de creatinina na circulação daqueles indivíduos que estão estáveis e hidratados. Então, dependendo da existência ou não da azotemia e da intensidade da azotemia, esse indivíduo ele é colocado num determinado estágio. Então, a gente tem o estágio 1, no indivíduo não azotêmico, o estágio 2 com azotemia leve, estágio 3 com azotemia moderada, estágio 4 com azotemia severa. E a SDMA, que é um marcador que apareceu, mas que ainda é muito duvidoso e as pessoas cada vez duvidam mais da SDMA, a gente vai ter a SDMA como se fosse um fator de correção da creatinina. Mas, na verdade, ele não consegue corrigir muita coisa, não. Porque muitas vezes a creatinina vai embora para a festa sozinha, o SDMA nem deu noção do que estava acontecendo. Então, a creatinina continua ainda sendo o nosso principal marcador. E existe um subestadiamento. E esse subestadiamento ele é baseado em quem? Na hipertensão e na proteinúria. Então, olha como é importante a gente avaliar se o indivíduo é hipertenso e se o indivíduo é proteinúrico. E para a gente pensar quantos indivíduos ficam hipertensos ou proteinúricos durante a doença renal crônica. Na verdade, a hipertensão ela é muito mais prevalente do que a proteinúria, tá? Proteinúria glomerular não é tão frequente no gato nefropata e a proteinúria tubular ela acontece mais nos estágios mais terminais por ausência de túbulos para fazer absorção de proteínas. Então a proteinúria ela nem é um marcador tão importante assim, mas quando ela acontece, ou ela marca um prognóstico ruim, ou se ela for glomerular, a gente sabe que se a gente não cuidar dela, esse indivíduo evolui muito mais rápido e ela é um fator de mortalidade bem importante, tá? Portanto, são 2 fatores que a gente sempre vai pesquisar e, quando presentes, a gente vai tratar. A proteinúria, a gente normalmente pesquisa pela razão entre proteína e creatinina na urina, e é razão, falar relação tá errado. Relação é 1 para 1, 2 para 1, 3 para 1. Quando a gente divide um número pelo outro e obtém um resultado final, isso é uma razão, é uma conta de divisão matemática. Então, a razão entre proteína e creatinina na urina são importantes para estabelecer se o indivíduo é proteinúrico, não proteinúrico ou se ele é um borderline, que é aquele indivíduo que é limítrofe. Isso não é suficiente para eu saber se eu vou tratar esse indivíduo com medicamento ou não. E eu preciso entender se eu preciso tratar com medicamento ou não, porque eu tenho 2 tipos de proteinúria. Uma proteinúria que vem do glomérulo,
que é essa causada pela ativação do SRA, que é essa que mata esse gato mais rápido, ou eu tenho uma proteinúria que é tubular, que não tem medicamento que resolva isso e que, na verdade, é simplesmente um marcador de perda de muito mais néfrons. Como é que eu faço esse divisor de águas? Ah, Malê, eu posso fazer pela intensidade da UPC? Não. Tem gato que tem uma UPC altíssima e você vai verificar é tubular. Tem gato que tem uma UPC que não é tão alta e vocês vão perceber que ela é glomerular. Então, o ideal é a gente fazer uma eletroforese de proteínas urinárias para entender se ele tem mais perda proteica de proteínas de pequeno calibre, proteína de baixo peso molecular, é tubular, tratamento só dietético, ou indivíduo que tem uma perda de proteína de alto peso molecular, glomerular, e aí eu diminuo a hipertensão intrarrenal, eu diminuo a ação do sistema renina-angiotensina-aldosterona e com o medicamento eu consigo controlar. Quando a gente fala do tratamento do indivíduo com a doença renal crônica, isso é muito importante, porque eu não consigo fazer o tratamento etiológico, eu não consigo descobrir a causa e tratar a causa e resolver o problema. Foram várias causas, elas já nem existem mais. Eu consigo fazer um tratamento sintomático. Eu consigo fazer com que esse indivíduo tenha um abrandamento das manifestações clínicas. Mas o melhor tratamento é quando eu antecipo o diagnóstico e faço um tratamento nefroprotetor. Eu protejo os néfrons que ainda existem e ainda trabalham de dano adicional. Então, eu retardo a progressão da doença. E esses acabam sendo os nossos objetivos. Retardar a progressão da doença renal crônica quando eu faço o tratamento, tentar preservar a função que ainda reste pelo maior tempo possível, dessa forma proporcionando a esse paciente maior longevidade e maior qualidade de vida. Dessa forma, se eu consigo antecipar o diagnóstico e fazer nefroproteção, eu miro nos estágios iniciais e consigo afastá-los dos estágios finais. Eu consigo fazer uma ponte bem ampla e bem longa, tipo Rio-Niterói, afastando o estágio 1 e estágio 2 dos estágios terminais aí 3 e 4. Esse é o objetivo da nefroproteção. Ela é aplicada nos 4 estágios da doença renal, mas ela vai dar mais ênfase aos 2 primeiros estágios quando ainda tem parênquima renal para eu proteger, e ela vai ser baseada naqueles 4 fatores de progressão da doença renal: hidratação, pressão arterial, proteinúria e fosfatemia. Para a gente conversar hoje, ficou a pressão arterial e a proteinúria, porque a nossa heroína telmisartana vai atuar exatamente aqui. Porque eu só consigo controlar proteinúria glomerular e pressão arterial no paciente que é doente renal crônico, fazendo uma inibição do sistema renina-angiotensina-aldosterona. Como que a gente vai fazer isso? A gente vai lembrar que esse SRA, ele tem alguns pontos que são os pontos de maior conflito. Primeiro ponto é a produção da angiotensina 2 a partir da enzima da conversão da angiotensina, que a gente vai chamar de ECA, na intimidade. A gente tem um segundo ponto, que é aquele receptor no qual a angiotensina 2 se liga, causando aqueles efeitos deletérios dentro do rim. E lembra, eu falei que é o nosso receptor tipo 1, é o ATR1. E a gente também poderia fazer uma intervenção no receptor da aldosterona, que é o MR ou MRC, que é o receptor de mineralocorticoide. A única coisa é que ao inibir apenas o receptor da aldosterona não traz benefício para a gente, porque ela acaba sendo só uma fatia. O melhor mecanismo que a gente tem é bloquear a ação da angiotensina 2, porque com um tiro eu pego 2 coelhos. Com um tiro eu faço com que ela não seja produzida e não se ligue ao seu receptor e, consequentemente, que a aldosterona não seja secretada e também não interaja com o seu receptor. Então, esses são os pontos em que a gente vai atuar. Na enzima conversora da angiotensina, na ECA, eu poderia entrar com o inibidor da ECA, que vocês aprenderam em algum lugar, que tem o sobrenome PRIO. Para gatos, os trabalhos publicados, os 2 principais nomes fazendo a inibição da ECA são o benazepril e são o ramipril. O outro ponto seria antagonizar o receptor tipo 1 da angiotensina 2, utilizando o que a gente chama em inglês de ARB
e em português de BRAT1, bloqueador do receptor tipo 1 da angiotensina 2. Então a gente entra com um antagonista desse receptor. E em terceiro lugar, seria fazer um antagonismo do receptor da aldosterona, que é o MCRB ou BRMC, que é o bloqueio do receptor de mineralocorticoide. E aí entrariam fármacos como a espironolactona ou como a eplerenona. Com relação aos bloqueadores do receptor da angiotensina 1, para humanos e para cães é muito utilizada a losartana, que no gato não tem efeito, porque precisa de uma pré-conversão no fígado que o gato não faz. Portanto, resta para a gente a telmisartana, que é quem a Boehringer nos oferece no mercado veterinário. Quando a gente faz a leitura disso, portanto, o que resta para a gente, lembrando de todos esses papéis horrendos que a angiotensina faz, a angiotensina 2 faz, a aldosterona fazem, o que a gente faz, na verdade, atualmente, é mirar mais no bloqueio dos receptores AT1 e, eventualmente, nos bloqueadores de receptores de mineralocorticoide. Para a gente fazer isso, então, vamos pensar só para a gente concluir aquilo que a gente estava conversando. Eu falei da hipertensão arterial e da proteinúria. Então, vamos pensar primeiro como a gente faz o tratamento dessa hipertensão arterial. Quando vocês leem as guidelines, que já está no momento delas serem revistas novamente, a gente sabe que a droga de eleição para controle de pressão arterial do gato sempre foi o amlodipino. O amlodipino, que é um bloqueador de canal de cálcio. Ele vai muito bem nesse sentido. O único problema é que ele pode agravar uma proteinúria pré-existente ou ele pode causar proteinúria. Por quê? Porque ele vai baixar a pressão arterial. Quando ele baixa a pressão arterial, ele traz um reforço para mais ativação do SRA que já está ativado nesses indivíduos. O SRA ele foi ativado porque a perfusão renal estava ruim. Então, a partir do momento que eu diminuo a pressão arterial, a perfusão renal vai cair de novo. Então, eu hiperativo mais o SRA. E eu tenho um risco de ficar fazendo a secreção da renina e da angiotensina 2 e da própria aldosterona dentro do rim, não refletindo no aumento da pressão arterial, porque o amlodipino está controlando a hipertensão arterial, mas ele não consegue controlar a hipertensão glomerular e ele não consegue controlar aqueles danos inflamatórios e fibróticos causados pela ativação do sistema dentro do rim. Então, ele pode agravar uma proteinúria pré-existente e pode agravar a fibrose e a inflamação renal que caracterizam a doença renal crônica, né? Mas isso acaba ficando mascarado porque a pressão arterial fica legal. Eu evito a lesão nos outros órgãos-alvo que não o rim, mas o rim continua sendo danificado e a doença continua progredindo. Quando a gente faz o tratamento com bloqueador do receptor tipo 1 da angio 2, que é o BRAT1, que é o antagonista do receptor, como é o caso da telmisartana, a gente inibe o SRA, porque eu inibo a ligação da angio com aquele receptor que é ruim e a secreção da aldosterona. Que dose que faz isso? Se esses indivíduos estiverem simplesmente hipertensos com lesão em órgão-alvo ou sem lesão em órgão-alvo, a gente começa com a dose publicada nos trabalhos de 1,5 mg por quilo a cada 12 horas durante 14 dias. A gente vê se estabiliza essa pressão arterial e a partir daí, para manutenção, a dose é de 2 mg por quilo ao dia, CID, a cada 24 horas. É uma dose maior do que a dose recomendada para proteinúria, que aqui está na bula do medicamento, mas off-label, pelos trabalhos publicados e pela liberação do FDA da telmisartana como única droga antihipertensiva realmente liberada ou aprovada pelo FDA para ser utilizada em gatos, a gente efetivamente vai falar que a dose é dobrada. Para crise hipertensiva, o indivíduo que vem com encefalopatia, que vem descolamento de retina, com aquela pressão muito alta, acima de 200, a dose passa a ser 3 mg por quilo. Inicialmente em dose única, porque se segura a pressão arterial na casa dos 180 para baixo, a gente passa a fazer a dose que eu falei anteriormente, que é a dose de tratamento antihipertensivo. E o benazepril, Malê? E o inibidor da ECA? Serve? Serve para todo mundo, menos para o gato.
E atualmente as próprias guidelines do Akvim desaconselham o uso do benazepril para o tratamento da hipertensão. Por quê? Gato é um indivíduo que tem um sistema nervoso autônomo sempre muito ativado, principalmente sistema nervoso simpático. E o sistema nervoso simpático ativa o sistema renina-angiotensina-aldosterona. Quando a gente inibe a ECA, que é o que o benazepril faz, a enzima conversora da anjo 1 para anjo 2, o gato ele acha uma saída muito fácil. Ele ativa outras enzimas chamadas quimases, e essas quimases conseguem converter anjo 1 em anjo 2 como se o benazepril não estivesse ali. Então a gente sustenta os efeitos intrarrenais da anjo 2, da aldosterona, e o controle da pressão arterial ele começa a ficar deficitário também. Mas a maior preocupação é o aumento da pressão intraglomerular. E aí, o que a gente faz? Benazepril ele foi banido do tratamento antihipertensivo na atualidade como monoterapia. Ele pode entrar às vezes ajudando o amlodipino, mas como monoterapia ele não é recomendado, pelo que o próprio Akvim coloca pra gente nesse consenso aí publicado em 2018. Ele fala que o uso dos inibidores da ECA como primeira linha de antihipertensivos para gatos acaba não sendo recomendado. Tá? Principalmente porque, quando utilizados, o decréscimo na pressão arterial sistólica é muito pequeno, em média de 10 milímetros de mercúrio, o que na verdade não é suficiente para a maior parte dos gatos. Então, para quem queria comprovação, tá aí, só para vocês darem uma lidinha e não acharem que é minha opinião pessoal. Entramos com a telmisartana para esse paciente. A telmisartana vai diminuir a pressão intraglomerular, certo? Só que aquela pressão intraglomerular alta é quem estava mantendo a filtração e é quem estava mantendo a creatinina mais baixa. Se eu diminuo essa pressão intraglomerular, a pressão do filtro vai descer, a filtração vai reduzir e eu tenho uma tendência a ter um aumento da creatinina. Isso não é nefrotoxicidade, isso é efeito farmacológico, é diferente. Não está lesionando o rim, só está mostrando qual é a filtração real. Permite-se que eu tenha um aumento da creatinina de até 30% do valor base quando eu começo a fazer o tratamento. Acima disso, a gente vai ter que diminuir a dose, retirar o fármaco e entrar com uma dose mais baixa. Então, o que a gente normalmente faz? Prescreve o medicamento e depois de um período de 7 a 10 dias, a gente faz um controle da bioquímica desse indivíduo. Eu verifico quanto que essa azotemia sofreu impacto, ou seja, quanto a creatinina aumentou. Se for menos de 30%, mantém o fármaco. Se for mais de 30%, reduz a dose. E se a gente não conseguir melhorar isso, a gente troca por outro fármaco. E lembrar que o potássio também vai sofrer um aumento aqui. Por quê? Eu estou inibindo a aldosterona, que retém sódio, retém água, jogando potássio para fora. Se eu faço inibição da aldosterona, agora o potássio fica retido. Então pode ser que ele aumente. Se o potássio aumenta a partir de um determinado valor, lembra que ele também pode ter um efeito tóxico para o organismo, principalmente para o coração, tá? Vou ter que fazer um controle da pressão arterial. Prescrevi o medicamento, faço controle da pressão arterial desse indivíduo. O ideal é que ele fique entre 120 e 160. Esse seria o ideal. Acima de 160 eu tenho que aumentar a dose, porque na verdade não está sendo suficiente para controlar o quadro hipertensivo. Abaixo de 120 eu deveria diminuir a dose, porque eu estou gerando um quadro de hipotensão. Para não correr o risco da hipotensão, que acaba sendo até mais deletéria do que a hipertensão, os autores, na atualidade, eles acabam solidificando um conceito de que o ideal é garantir que a pressão arterial desse indivíduo seja mantida acima de 140. Se nas primeiras 4 semanas do indivíduo que era hipertenso, a gente já chega numa pressão abaixo de 140, tem que diminuir a dose, porque ele vai correr o risco de ter hipotensões ao longo do dia. Então, as primeiras 4 semanas, avaliar semanalmente essa pressão arterial e ver se estamos mantendo num patamar em torno de 140 é o ideal. Abaixo de 140, logo nas primeiras semanas, principalmente para quem tinha uma pressão arterial muito alta, isso pode ser pernicioso. Então, a gente tira um pouquinho o pé e a gente dá uma aliviada na dose, tá? Para controle da proteinúria,
ela vai diminuir a pressão intraglomerular, porque inibindo a angiotensina 2, a gente vasodilata a arteríola eferente. Então, a pressão dentro do glomérulo relaxa. Fora que controlando a pressão arterial, também diminui aquele tsunami que entra naquele glomérulo. Como que a gente faz o tratamento com a telmisartana? A dose aqui é a metade da dose de manutenção para pressão arterial. A dose para controle exclusivamente da proteinúria, aquele gato que só tem proteinúria, tratamento é de 1 mg por quilo a cada 24 horas. O benazepril se presta para o controle da da pressão intraglomerular, causando proteinúria glomerular? Aparentemente sim, mas agora fica aquela dúvida. Se ele tem dificuldade para controlar bem uma pressão arterial sistêmica, será que ele realmente controla essa pressão intraglomerular? Então, a gente ainda vai precisar fazer mais estudos e reavaliar esse efeito do benazepril. Mas, por enquanto, ele ainda é recomendado para o tratamento da proteinúria glomerular na dose de 0,5 mg por quilo a cada 24 horas. Quem pode ser conjuntamente colocado com qualquer um desses dois fármacos para auxiliar também no controle da proteinúria e que se presta muito bem para isso é o ômega 3, que a gente já faz de rotina para diminuir o estresse oxidativo do indivíduo com doença renal crônica, tá? Vários trabalhos que foram publicados ao longo da última década já falam da eficácia da telmisartana para o tratamento de gatos com proteinúria e ou hipertensão dentro da doença renal crônica. Um primeiro trabalho que foi muito mal interpretado por algumas pessoas, mas que vale a gente lembrar, que é o que traz para a gente a telmisartana para um olho com mais atenção, um olhar mais atento, foi um trabalho do grupo do Jonathan Elliott, da Inglaterra, e da Harriet Syme, que comparou telmisartana com benazepril e percebeu que a telmisartana não era inferior ao benazepril. Gente, tomem cuidado. Quando um trabalho fala que a telmisartana não é inferior ao medicamento, é porque essa foi a pergunta que foi feita na hipótese. Se ela ia ser inferior ao benazepril ou não. A partir do momento que ela se mostra não inferior, ela se mostra igual no resultado. Isso não é demérito para o fármaco. Significa que o resultado foi positivo. E a gente tem vários outros trabalhos mostrando a segurança, mostrando a eficácia em estudos que são randomizados, em estudos que são controlados, em estudos que foram muito bem feitos nas comunidades americanas, na comunidade europeia, na comunidade australiana. Portanto, a gente sabe que é um fármaco que pode ser utilizado, deve ser utilizado, já chancelado há mais de 5 anos para o seu uso para o controle de hipertensão e proteinúria em gatos. E vamos lembrar que, como eu tinha comentado com vocês, a partir do momento que a gente sabe de tudo isso, se eventualmente, a gente tem um gato em que ainda haja algumas falhas no tratamento, pode ser que ele se beneficie também da inibição do efeito da aldosterona com fármacos como a espironolactona ou com a eplerenona, mas isso é uma conversa para algum outro dia. O que a Boehringer oferece para a gente é a telmisartana para gatos, É uma apresentação feita para gatos do mercado. Ela é uma formulação que é líquida, é uma formulação chamada Semintra, extremamente palatável, que a gente pode pegar a dose que a gente vai calcular de acordo com o peso do gato e a finalidade que a gente queira, e a gente vai dar ou diretamente na boca, ou a gente pode muitas vezes misturar no alimento, ou até mesmo naquelas pastinhas sedutoras para o gato, que eu não vou fazer propaganda hoje, mas que a gente sabe que o gato vai aceitar muito bem. E não vamos esquecer que o efeito benéfico que a gente pode ter sinérgico com a própria telmisartana é o efeito do ômega 3. E em vários trabalhos publicados, ele se mostra extremamente interessante para o controle da proteinúria e até com um medicamento ou um nutracêutico adjuvante para o controle da própria pressão arterial, tá? Lembrando que o ômega 3, quando prescrito desde a primeira fase do primeiro estágio da doença renal, ele acaba auxiliando em muito o desfavorecimento da progressão da doença, porque é justamente no primeiro estágio que a gente tem mais estresse oxidativo dessa doença, que é inflamatória, é fibrótica e que muitos dos nossos pacientes vão padecer.
Bom, pessoal, era isso que eu ia contar para vocês. Eu espero que vocês tenham um olhar agora mais importante sobre o sistema renina-angiotensina-aldosterona, a telmisartana e o importante bloqueio que a gente faz desse sistema com ela, favorecendo os gatos, não só no controle do que eu vejo em cima da mesa do consultório, que é a pressão arterial e a proteinúria, mas também da sanidade desse rim como um todo. Espero ter trazido coisas importantes para vocês. Muito obrigada pela confiança. E até a próxima. Tchau, tchau.